Bem-vindos ao podcast Técnico em Enfermagem. Aqui vamos explorar a essência e compartilhar técnicas fundamentais da profissão. Se você é técnico ou técnica em enfermagem ou mesmo estudante do curso técnico, esse podcast é a sua fonte definitiva de inspiração. E eu já convido você a assistir até o final, curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos como este. Hoje iremos falar sobre a administração de medicamentos, um tema tão solicitado e tão importante. Iremos falar um pouco do protocolo a ser seguido. E hoje eu estou aqui com a professora Carmoele, com a professora Evelyn. As duas são enfermeiras, né? E estão aqui para contribuir com esse tema. E a Evelyn está em qual período de medicina? Tô entrando no quinto, já no terceiro ano, né? Entrando no terceiro ano. E tá conseguindo conciliar tudo? Assim, faz parte da vida do enfermeiro, né? Conciliar todos os desafios que a gente tem enfrentado durante toda a nossa trajetória como profissional, né? E esse desafio novo de um curso a mais também vai ser vencido e eu vou conseguir. Sim. Gente, então vamos falar um pouquinho da administração de medicamentos, né? E a gente sabe que é uma parte que enfrenta muitos desafios, os técnicos, né? E seguir os protocolos. E aí, levando essa vivência aí, né, para a prática, o que você me fala sobre essa primeira experiência dos técnicos? Porque todo mundo tem essa dificuldade com a administração de medicamentos, tem um protocolo correto a ser seguido? Então, Ana, eu acredito que o técnico, ele é um dos profissionais que, assim, não desmerecendo os demais, né? Mas o técnico, ele é o profissional que está ali 24 horas com o paciente. E quem faz essa administração das medicações, né? De todas as prescrições que são feitas no ambiente tanto hospitalar quanto no ambulatorial, é o técnico. E saber manejar administrar essas medicações vão evitar erros futuros, não é mesmo, Carmoele? Sim. Fez até eu lembrar uma história da época que eu era técnica em enfermagem. Já atuei na área técnica. E o que mais a gente ficava nervoso durante o período do estágio, principalmente, e depois, quando a gente se formava, quando a gente se forma, é o manejo com esses medicamentos. Eu nunca tive contato com essa medicação, o que eu faço, para que ela serve, porque, quer queira ou não, a gente não vai sair sabendo de tudo. Então, a gente tem que praticar dia a dia para poder desenvolver aí essa memória, até de falar de reação adversa, para o que aquele medicamento faz efeito, o que eu devo fazer. E o que a gente mais lembra, inclusive eu, na época que eu saí logo do curso, que agora são 13 certos, na minha época eram 6 certos. Então, a gente tinha que ter na mente esses 6 certos. Então, eu tenho que verificar a ampola, eu tenho que verificar as condições do ambiente onde eu vou realizar ali o preparo. E não somente me preocupar em administrar. Então, eu acho que o enfoque aí da administração de medicamentos, o cuidado que a gente tem que ter, não é só em realizar, mas no preparo, o que eu vou fazer, como que eu vou manejar aquele preparo. Ter atenção aos cuidados também, né? Sim. Paciente certo, via certa, né? Então, Isso sem contar de detalhes. Isso sem contar que a gente precisa também, enquanto técnico, ter o cuidado de saber que aquele medicamento tem uma reação que pode promover ou não a melhora no paciente. A gente não sabe o que esperar, né? Então, tem alguns termos que a gente tem que saber. O que é embolos, que é uma medicação de via direta, o que eu vou fazer, como que eu vou administrar. Isso está mais ligado à prática, não sei se a Evelyn concorda comigo, do que eu ficar só me prendendo a tentar gravar os medicamentos. É praticar e, com o tempo, a minha memória vai ter que ser efetiva nesse sentido. E uma coisa que a Carmoele falou que eu acho que é muito importante, assim, é as reações adversas, né? Sim. A gente tem que entender os efeitos colaterais que uma determinada medicação pode causar, né, no indivíduo. E isso a gente já pode até, às vezes, como, por exemplo, a dexametasona, que é uma medicação que ela pode causar prurido, né? É cômica. E até orientar os pacientes. Isso, orientar os pacientes, né, antes, o que eles podem vir a sentir. Então, essa orientação acaba que meio que cria, assim, um vínculo, né, do profissional paciente. Sim. E o paciente tem essa confiança do que está sendo administrado nele. Que é muito importante também, porque eu falo, se o paciente já tem uma certa desconfiança,
é mais difícil administrar o medicamento, ele fica ali na dúvida se você vai acertar a veia também, né? A Evelyn falou da dexametasona, eu não aguentei, eu não tive que rir, porque é uma medicação que dá um prurido na região da genitália. E quando você vai fazer no paciente, o paciente não sabe disso. Se você não souber informar para ele, ele vai na hora puxar o braço, ele vai fazer algo reativo àquilo que ele está sentindo. E além da Dexa, a gente tem alguns medicamentos aí que são feitos muito no pronto-socorro e muitos não sabem, mas a dipirona ela tem um efeito ali hipotensivo, né, Evelyn? Que pode deixar o paciente, na hora que estiver fazendo, se fizer muito rápido, outro cuidado que a gente tem que ter, fazer lentinho. Se fizer muito rápido, o paciente cai, desmaia, desfalece e a gente fica lá olhando, o que eu vou fazer? Pelo menos eu, quando no início da carreira, entrei um pouco em desespero, porque a gente não sai sabendo, né, como é que eu vou, para onde eu vou, onde eu estou, às vezes nem sabe também. E essa questão da gente entender a farmacocinética, a farmacodinâmica dessas medicações é muito importante para a gente prevenir, né? Tanto acidentes ou até acidentes mesmo esperados, como os efeitos adversos, né? E aí a gente pode passar essa segurança para o paciente. Com certeza. A Evelyn falou de efeito adverso, e a gente tem que lembrar também que, além do efeito adverso, a gente tem que ter um cuidado no gotejamento, no tempo que vai realizar a medicação. Eu sou professora de estágio também, né, Ana? Aí um dia aconteceu lá no estágio, em determinado local, e a gente foi colocar na bomba de infusão, funcionou tudo direitinho. E aí, nesse dia, a técnica não observou como é que era o gotejamento. O paciente tinha vindo paciente da cardiologia. Aí ele tinha acabado de vir da UTI. Aí o gotejamento era lento, né? E aí eu estava com a aluna, funcionamos, tudo bonitinho, e aí a técnica ficou para programar a bomba de infusão. Aí a técnica não observou, para você ter noção. Até pessoas que estão na prática têm o risco de errar. Não observou, deixou o gotejamento livre. Livre, quando a gente fala livre, o soro vai descer mais rápido, né? E aí, um soro que era para ser feito, aí vamos dizer, no tempo eu não olhei o prontuário direitinho, vamos dizer que o soro era para ser feito em mais ou menos 5 horas, 3 horas. Ele foi feito em 20 minutos. Nossa. Foi menos de 20 minutos, na verdade, né? Então, assim, esses pequenos detalhes que parecem ser bobos, eles são fundamentais para a gente ter o cuidado. Às vezes, até a prática do dia a dia acaba influenciando com certeza. Nisso, né? Porque a falta de atenção. Então, a gente pensa que isso costuma ocorrer com profissionais que estão no início da carreira. Mas acaba que com o desgaste que a gente sabe que ao longo da carreira a gente costuma ter 2, 3 serviços, né? Acaba que a desatenção de um segundo influencia, né? E às vezes, infelizmente, eu vou ser polêmica agora, tá? Às vezes, infelizmente, tem colegas que não sabem. Eu não posso afirmar assim que são todos, mas a maioria não sabe cálculo de medicação, não sabe manusear a bomba de infusão, nunca viu uma bomba de infusão na vida, e tem aquela vergonha, aquele receio de perguntar. A gente tem que ter a humildade de chegar e falar, olha, não sei manusear a bomba aqui, quanto que a gente coloca para correr aqui na bomba, como que funciona, né? E assim, pegando esse gancho da Carmoelle, né, da professora Carmoelle, a gente vê a importância que o técnico, né, o curso técnico, né, a parte teórica assim, imprescindível na formação, né, do acadêmico mesmo. Porque não adianta. A gente vê que nossos alunos, não só os alunos do curso técnico, mas qualquer tipo de aluno de qualquer curso, né? Quando está iniciando, a primeira reação é querer ir para a prática, né? Sim, e assim, a gente tem que entender que antes de agir ali na prática, a gente tem que entender a teoria, porque senão não tem como a gente aplicar, né, o conhecimento adquirido. A teoria clara, é muito mais fácil chegar lá e fazer tudo certinho. É um processo, né? Se você não tiver a base para realizar, você não consegue fazer nada na prática em si. É por isso que os estágios, em maioria, vai ser lá mais para o terceiro módulo, onde você já passou por essas etapas. Mas mesmo assim, mesmo passando, tem alguns alunos que têm deficiência, mas muito por conta do buscar também. Né? O realizar, o ficar repetindo várias vezes até eu ter consciência daquilo que eu estou fazendo.
E já que a gente está falando em administração de medicação, vamos falar um pouco das vias da administração de medicação? Eu vejo assim, às vezes tem muita confusão entre a via enteral e a parenteral, né? Uhum. Então, até mesmo com enfermeiros, né, com pessoas já formadas, entender que a via parenteral, ela não é uma via de administração oral, né? Não é. Não é uma via, por exemplo, de sondagem, né? Que muita gente confunde, né, Carmoeli? E a maioria das vezes, quando a gente está passando isso até em nutrição, é uma via exclusiva, né? A gente vai pegar uma central ali, vai ter que ter um manejo. Tem que lembrar que é um manejo do enfermeiro específico, é ele que vai direcionar. E a enteral não, a enteral já é naso, oro. Então, se a gente não tiver essa consciência como técnico de saber o que é enteral, o que é parenteral, o que é via endovenosa, via intravenosa, que são as mesmas coisas, e tem gente que fica se perguntando, a gente acaba confundindo. É importante. Uma via que eu acho que confunde muito, não sei se você vai concordar, é intramuscular. Porque intramuscular, a gente aqui no Brasil, principalmente, em várias regiões do Brasil, a gente utiliza muito o dorso glúteo. E o dorso glúteo, segundo o Ministério da Saúde, já foi direcionado que a gente tem que fazer ventro glúteo. Mas não é todo mundo que sabe fazer aplicação no ventro glúteo. Ele tem mais não que os outros não tenham, todos têm um correto protocolo ali a ser seguido. Mas o ventro glúteo tem toda uma diferenciação, tem uma passagem. Sim. E é uma via que não dói tanto contra as outras. Por que a galera não usa? E é uma via, assim, que, igual a Carmoeli falou, que é uma via, assim, uma das vias, né, mais recomendadas. Eu acho que é mais medo mesmo dos profissionais de fazer, né, pela falta da técnica. Sim, porque mesmo, o pessoal fala assim, olha, se tu errar essa técnica, tu vai acertar tal local. Aí a pessoa já fica temerosa ali, mas aí pega e faz uma medicação no deltoide. Aí tem problema, né? No deltoide a gente tem que tomar muito cuidado. Por causa da dosagem, né? Até 2 ml, sim, né? Sim. E aí, às vezes, tem gente que acaba... Outra coisa que o pessoal confunde muito, Ana, é o bisel. Bisel lateralizado, pra cima, como que é? Intradérmico, como que eu faço subcutâneo? Onde que é? Mas subcutâneo pode fazer aí na região abdominal também? Mas pode fazer... Então, o pessoal confunde. Tem realmente que seguir essa técnica? Eu tenho que fazer isso realmente? Na minha percepção, sim. Eu acho que isso ajuda ali no procedimento, deixa o paciente menos temeroso, dói menos. Deixa de ficar roxinho, né? Porque sempre dá um hematoma. O que você acha, Evelyn? E assim, quando a gente explica para o paciente, né, a via, a forma, o manejo, como que vai ser feita aquela medicação, isso, querendo ou não, acalma o paciente, né? E ele começa a confiar em você como profissional. E confia na sua expertise, né? Então, ele vai entender que o que você está fazendo, você tem domínio, você sabe, né, o que está fazendo mesmo, né, Carmoeli? Tem que ter sempre essa orientação antes para o paciente, né? Às vezes, na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo disso, né? Mas é sempre importante chegar lá e falar, olha, senhor João, vou fazer dipirona na veia do senhor, talvez o senhor possa sentir um leve desconforto. É importante essa comunicação com o paciente. Com certeza. Até a Carmoeli estava falando sobre o gotejamento, né, o soro. Na prática, a gente vê, assim, às vezes, acompanhante abrindo o soro do paciente. Sim, que é o que mais a gente vê, né? Contramal ainda lá, né? E aí, às vezes, a gente pensa assim, será que isso é um erro do paciente, do acompanhante ou do profissional que não instruiu, né, como deveria? É o que mais acontece. Então, às vezes, faltou ali, foi uma falha de comunicação, né? E a comunicação também é importante no manejo, né, da administração. Sim. A Evelyn está falando de comunicação. E isso tem que haver junto ao paciente, mas também tem que haver com a equipe multidisciplinar. Porque o que acontece? Quando eu trabalhava na emergência, na UPA, acontecia demais. Às vezes tem paciente que necessita ser feito um placebo, né? Que é um medicamento que não tem um efeito direto, apenas ali de cunho mental, né? Para proporcionar àquela pessoa o que ela está desejando naquele momento. E aí o que aconteceu? Eu prescrevi um placebo, aí a técnica olhou para mim e falou assim, chefe, eu não vou fazer isso aqui não.
Por que você não vai fazer? Porque tá errado. A mulher tá sentindo dor. Não. Aí quando você vai pegar o histórico do paciente, todos os dias, na unidade, querendo morfina. Então, assim, quer queira ou não, às vezes a pessoa não sabe que ela tem ali uma dependência, ela criou uma certa dependência àquela medicação, e o profissional tem que entender, se eu não sei o porquê que está prescrevendo um placebo, eu tenho que buscar saber. Eu vou buscar saber com quem? Com o profissional médico, com um colega ali, para ver o que está acontecendo, o que tem no histórico desse paciente. É muito importante, né? Essa comunicação entre a equipe, até para verificar a receita também, a prescrição, é muito importante. Sim. Eu já fui salva várias vezes com essa questão de prescrição, porque às vezes a gente, naquela correria da emergência, tem coisa que vai passar despercebido. Infelizmente, eu não falo isso com nenhum tipo de alegria, mas infelizmente numa correria para você atender 300 pessoas, 200 pessoas, pode passar despercebido. Então é por isso que é muito importante a equipe multidisciplinar, não só a equipe técnica ali junto, mas todos fazendo um trabalho juntos para a gente ter o melhor ali, que é a melhoria do paciente, a cura do paciente. Sim. E vamos falar, então, um pouco dos cuidados que a gente tem que ter antes de realizar essa medicação, de administrar essa medicação. Lavar a mão. O que você acha? O das mãos, né? que você acha? Básico. É o básico que ninguém... O CCIH vive atrás da equipe falando, né? Lavar as mãos. Ainda deixa de passar. Tem uma polêmica. Eu sou muito polêmica, desculpa, Ana. Mas tem uma que é manusear ali. Tem alguns colegas que ensinam, tem outras literaturas que falam que não há necessidade. Fazer a lavagem das mãos e manusear o preparo ali com luvas ou sem luvas. O intuito principal da luva é o quê? Proteção de quem? Do paciente ou sua? Proteção do profissional. Então, o calçar as luvas em si, eu penso que alguns medicamentos há necessidade, porque a gente tem ali o manejo, a glicose, ela gruda na mão e tudo. Agora, em si, imagina se a gente fosse usar todo procedimento que a gente for realizar de preparo, usar a luva, aí terminou, troco, coloco outra para o paciente. Então, assim, eu acho que a atenção maior de ter tanto cuidado com si, aí acaba esquecendo do principal. O que você acha, Evelyn? Essa questão, né, da utilização da luva. Por exemplo, no manejo de um antibiótico, isso protege o profissional, né? Sim. Protege. Não, e muita gente tem dúvida nessa questão da luva, né? Esses dias eu recebi essa pergunta dentro da sala de aula mesmo. Uhum. Os meninos me perguntaram se, professora, para vacina, a gente precisa usar a luva? Porque eu vejo todo mundo vacinando sem luva. Vacina é até uma técnica. É uma opinião minha, viu? Não tem nada a ver com o Ministério da Saúde, mas é uma opinião minha. A mesma polêmica do álcool, né? Sim. Eu penso que a vacina... O que acontece com a vacina que não há orientação direta de usar as luvas, né? Pelo menos quando eu aprendi foi assim. Porque mais compensatório esse profissional tem que lavar as mãos durante os procedimentos, porque são várias pessoas que ele vai atender durante o período do dia. Então, pensa comigo, ele vai ficar com a mesma luva o dia inteiro? Então, a orientação é higienizar as mãos, a técnica asséptica corretamente, trocar e realizar a vacina. Porque o cuidado ali direto é com a lavagem, porque você vai tirar os micro-organismos ali pré-existentes daquele momento e vai ficar tudo bem. Agora, a luva não, né? A luva, às vezes, pode impregnar ali e você não está vendo. Sim. E assim, na sala de vacina, né, na parte da rede de frio, a gente vê que tem essa dificuldade também da higienização das mãos, né? Porque muitas vezes é alguma ação itinerante, né? Algum local onde não tem acesso. Mas, assim, a gente sabe que o álcool em gel, né? Ele não substitui a higienização das mãos. Mas nesses casos onde necessita, né? De você higienizar suas mãos ali para fazer um procedimento, igual essa troca, né? Durante a vacina, tem um fluxo bastante grande, né? Então, a gente pode também aliar o álcool, né? Na higienização. Sim. E como a Carmoelle mesmo disse, a luva é para proteção individual. É um EPI, Ele é um né? EPI, né? É um EPI. O cuidado aí vai ser mesmo com você. Com relação ao paciente em si,
Eu acho que é fundamental o técnico em enfermagem entender, ou o recém-formado, que não adianta, você tem que saber dosagem, você tem que saber reação adversa e você tem que saber princípio ativo, né, Evelyn? Sim. Acho que a Evelyn, como estudante de medicina, vai pegar, acho que pega no pé, principalmente princípio ativo. Por quê? Qual que é a polêmica do princípio ativo? Eu chego na farmácia, eu posso comprar uma dipirona e eu compro uma Novalgina. A Novalgina tem um valor ali de mercado maior e eu não entendo que dipirona e a Novalgina é a mesma coisa. É o mesmo princípio ativo. Sim. Mesmo princípio ativo. A gente tem aí uma diferença de comercialização por conta de laboratórios e tudo, mas eu posso estar tendo essa mesma qualidade ou efeito se eu souber, né, de princípio ativo. E se eu souber de princípio ativo, eu não vou me apegar em quê? Cheguei lá, epinefrina. Meu Deus, o que é epinefrina? Isso Adrem, o que é acontece Adrem? muito. Então, assim, demais. Porque se eu sei estava princípio na hora. ativo, eu sei que é adrenalina. Eu estava no meu estágio do SAMU, eu lembro. E aí, eu lembro que o médico solicitou, pega uma ampola de epinefrina pra mim. E aí, a estudante pegou e falou assim, não tem epinefrina. Aí eu falei, tem. E aí, muita gente Um choque, ocorre né? isso com Sim. todas as áreas, eu acho que é todas as áreas, não é só com a enfermagem, com os médicos também ocorre de não saber a diferença da adrenalina. Isso. É a Uma mesma das dicas coisa, fundamentais é adrenalina, essa, saber o epinefrina. princípio ativo. Sim. Saiba o Tem que princípio saber. ativo que sua vida vai melhorar. Até nós, como profissionais, né? Às vezes alguém conhecido fala assim, olha, Evelyn, eu tô usando uma medicação assim, assim. E aí fala o nome e referência. Não adianta a gente pensar que a gente vai lembrar todos, Não. né? As mais de 15 mil, Não lembra. Muito. né? É. E Medicações. direto sai uma nova. Mas aí a gente pergunta, qual que é o princípio ativo, né? Porque pelo princípio ativo a gente consegue identificar ali a medicação. Ou saber pelo menos qual que é a família dela ali. Porque assim, como a Carmole estava falando, a dipirona, né? A gente tem o nome referência, né? Que é o nome comercializado. E a gente tem os similares, né? Que são outros laboratórios que comercializam a mesma droga. Então, saber o princípio ativo faz toda a diferença. Ajuda financeiramente, né? Principalmente. Sim. E ajuda também se a gente tiver em casa e achar que tem que comprar de novo, já facilita um pouco. Foi até uma dúvida de uma aluna, esses dias para trás. Ela falou, professora, a dipirona que vem escrito genérico, ela é uma dipirona diferente da Doralgina, por exemplo? Então, é dipirona, né? Assim, até uma coisa que a gente... pra gente parece ser engraçado, né? Mas tem gente que ainda tem essa confusão. E, querendo ou não, se a gente sabe ali que o princípio ativo das duas é o mesmo, se eu sei que a dosagem é a mesma, né? Então, a posologia, tanto a posologia, a dosagem tem que ser a mesma, né? Se a gente tem uma dipirona que é 1 grama genérica, uma dipirona referência, no caso da Doralgina, a gente tá falando da mesma substância. Da mesma substância. Também tem a questão das miligramas, né? Quantitativo, 1 ml, o que é 2 ml, quantas miligramas, o que eu vou fazer. Uma coisa que a gente vê muito é porque, dependendo disso, a pessoa não sabe fazer administração. E outra coisa são as siglas. Não sei se você vai concordar comigo. O que é VO? O que é VO? Teve aluno que ficou nessa... Professor, mas o que é VO? O que é SB? Então, assim... É muito importante sim. conhecer as vias, né? Saber o que é VO. A gente pode evitar IM. situações, como a gente vê direto aí na mídia, teve até uma recente, onde foi prescrito lá para fazer aí vem dos 13 sets, né? Verificar quem é o paciente correto. E a prescrição era para fazer na mãe e fizeram no bebê. Então, assim, ocorreu, né, do falecimento do bebê por conta de um erro tão, me perdoe, pequeno ali, pula a etapa e acaba acontecendo a morte do paciente, que não é isso que a gente deseja nem quer. E é uma das coisas que, se a gente não tiver o cuidado efetivo, pode acontecer. Puxando esse gancho da Carmoelle, uma certa vez aconteceu comigo, uma técnica, ela confundiu a medicação de 2 crianças que estavam na mesma enfermaria, né? E as 2 crianças chamavam, por exemplo, João Gabriel e João Miguel. Eram nomes, né? Os primeiros homônimos. nomes. Isso, eram iguais. Aí ela administrou e a mãe da criança
percebeu o nome, né, na etiqueta do soro, do rótulo, que não era o nome do filho dela. E aí se fosse, por exemplo, uma criança que tivesse alergia a algum composto daquele soro, né, daquela medicação, poderia ter, né, o desfecho poderia ter sido bem pior. Nossa. E a gente deu a sorte do paciente, os 2 pacientes estavam com o mesmo soro, então era só soro mesmo, não tinha medicação, mas a mãe ficou atordoada. E tem alguns medicamentos, gente, que tem que acender o alerta, porque, por exemplo, a diluição de morfina. A diluição de morfina, você tem que ter um certo cuidado, porque às vezes você vai diluir ela e você vai parcionar, né? Você vai dividir ela para fazer um período e depois um outro. E aí o que acontece? Se você não lê a prescrição direito, você pode fazer tudo e o paciente, né, passar muito mal, e a gente sabe que não tem como ali na hora ser feita outra coisa a não ser soro livre para ver se consegue liberar mais rápido a substância. Então o paciente ficou taquicárdico, ficou ali naquela agonia e a gente teve que levar para a sala vermelha. Então isso é uma orientação que a gente dá sempre em sala de aula. Não é que não sabe, não faça, não é assim. As coisas são: procure aprender para poder realizar. Até porque se você não procurar aprender, você vai ficar o tempo todo olhando todo mundo fazer. Sim. Então você sempre vai ter medo. Agora, numa sala vermelha, que eu puxo o lado para urgência e emergência, numa sala vermelha, quando você tem uma parada cardíaca, quem fica na medicação é crucial saber princípio ativo. Sim. E entender que o médico não vai parar naquele momento para prescrever uma ampola de epinefrina. 2, ele só vai falar. Então, o alerta que eu dou é para pegar e checar. Vai fazer? Checa. Não lembro qual que foi a medicação? Checo. Como que eu checo ali naquele momento? Falando. É isso aqui? Até porque você está em equipe, você não vai estar sozinho. Evelyn, em relação ao impasse que a gente tem na dosagem da administração de medicamentos, que algumas literaturas trazem 4 ml, 5 ml, comenta um pouco pra gente. Então, Ana, a gente realmente tem essa divergência, né? Inclusive, se a gente for trabalhar, por exemplo, seguindo o Ministério da Saúde, ele tem uma recomendação. Se a gente for trabalhar na rede particular, às vezes tem protocolos internos, né, referentes à dosagem a ser administrada no músculo, né? Porque a gente tem que entender a anatomia do paciente, a carga que aquele músculo suporta, né, da medicação que a gente pode administrar. Mas, assim, é algo que diverge, né? Igual eu falei para você, tem várias referências. Então, a gente, assim, tem que verificar primeiro a anatomia, né, do paciente. A gente tem que ver também a questão da conversação entre a equipe, no que se refere à discordância de medicação, de via. Então, assim, pode, às vezes, acontecer esse impasse, né, do profissional médico falar assim, ó, eu quero que seja realizado tal. E quem está ali no cuidado direto, não vamos negar, é o técnico de enfermagem. Então, ele está cuidando, ele sabe referente o que ele está sentindo, o que não está sentindo. Então, às vezes, pode divergir essa questão de prescrição e... penso eu, né, que a forma mais correta da gente lidar com isso é sentando com a equipe, verificando o que tem de discordância, passando para o supervisor de enfermagem, vamos lá, o que pode ser feito, porque já aconteceu várias vezes do próprio técnico, né, pegar e falar assim, não vou fazer isso aqui, não é bem assim que funciona, não é que eu não vou fazer, é como eu devo fazer, isso aqui está correto. Você tem autonomia enquanto técnico para discordar e também para questionar o que está sendo realizado ali. E eu acho assim, o técnico, como, né, um profissional, parte da equipe, quando a equipe ela tem aquela sintonia e os profissionais assim conversam entre si, né, diminui os erros, a gente consegue melhorar a assistência, então isso, querendo ou não, vai refletir lá no paciente também. Não só, às vezes, pensar assim, olha, eu acho que isso aqui não está correto. Mas você tem que entender o porquê. Por que que isso foi prescrito dessa forma? Por que que eu devo administrar dessa forma? Então, às vezes, ali, a falta do conhecimento, né? Porque, querendo ou não, é o que a gente tinha conversado no início, né? Sobre
a importância da teoria, né? Então, é importante a gente ter esse domínio, né? Ter esse embasamento científico antes de fazer qualquer tipo de administração. Para poder até mesmo ter uma comunicação efetiva, porque no final das contas é a comunicação efetiva que vai acontecer. Então, eu questionei, mas eu tenho uma base ali, eu estudei, eu busquei. Então, eu estou questionando não só porque eu acho que não deve ser feito, porque eu tenho conhecimento empírico que aquilo ali pode causar tal dano. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma questão de verbalizar ali enquanto equipe da forma correta. Porque, às vezes, não é problema você discordar, mas é problema a forma como você comunica essa discordância, né? E, assim, às vezes a gente pensa que a forma mais fácil é negar. Não vou fazer essa medicação porque eu acho que não está correto. Mas quando você é um profissional que você tem entendimento daquilo e você passa aquela confiança tanto para a sua equipe quanto para o paciente, as pessoas começam a ter credibilidade em você. Então, às vezes, você não precisa nem discordar. A sua credibilidade na equipe faz a diferença. É saber que você tem a base ali, que você se vira, que você sabe fazer o seu trabalho, já te dá um crédito ali na hora de realizar sua função. Sim. E vamos falar um pouco das siglas que são usadas, né? A gente sabe que tem várias siglas que são usadas na administração de medicamento. Então, traga um pouquinho pra gente, Evelyn. Quando a gente vai falar de prescrição, na prescrição a gente tem alguns tipos de prescrições, né? A gente tem as prescrições que são de rotina, que são aquelas prescrições que já vêm com o horário pré-estabelecido, né? Por exemplo, fazer dipirona, uma ampola, 1 grama, de 6 em 6 horas. Então, eu sei que aquela medicação vai ser feita, né, 4 vezes ao dia. Então, são 4 administrações de 6 em 6 horas. Essa é um tipo de prescrição, né, de rotina. E a gente tem, na parte da urgência e emergência, né, Carmoeli, a prescrição de SOS, a ACM, né, que é a prescrição a critério médico. Então, essas prescrições são prescrições que ficam ali abertas, que não são prescrições que você vai administrar aquela medicação, mas ela vai ter um determinado momento. Por exemplo, a prescrição SOS. O paciente fala que está com dor. Então, no momento que ele estiver com dor, aquela prescrição ali vai ser útil. Então, você não vai ter que correr atrás de nenhum outro profissional, né? Porque ele já deixou já organizado para aquele paciente se ele sentir dor. Essa é a prescrição SOS. O que é fundamental também nessa questão de prescrição, a Evelyn vai concordar comigo, Ana, é a questão dos horários, né? Porque, às vezes, o que acontece na prática? Eu cheguei, eu tenho que realizar o banho no leito, eu tenho que realizar os sinais vitais, eu tenho que fazer várias coisas. Mas eu também tenho medicação para realizar às 8. E aí, por conta da minha rotina ou de alguma intercorrência, eu vou lá e acabo deixando, né? A gente sabe que a enfermagem é um serviço de continuidade, é contínuo. Mas a gente sabe também que a gente precisa ter essa informação. Então, por exemplo, na minha época eu falava bolar, mudou? Quando a gente... Bolar. Bolar é estranho, né? Mas a gente chama bolar, por exemplo. Eu cheguei, teve uma intercorrência, uma parada, eu não realizei a medicação do paciente do leito 10, o seu João. Então, assim, eu vou lá, eu não vou fazer 2 vezes a medicação no outro horário, eu tenho que bolar, fazer a próxima e a gente inicia um ciclo de novo. Agora, os que a gente tem que ter um cuidado aí bem direto, principalmente com os antibióticos, né? O ATB, que a gente fica assim, meu Deus, o que é ATB? Antibiótico terapia, o que está sendo realizado nesse paciente? Para a gente não perder ali, lembrando aí da farmacocinética, farmacodinâmica, não perder o tempo de ação do medicamento e ficar ali aquele ciclo contínuo até que se encerre. E puxando esse gancho do antibiótico, a gente sabe que o antibiótico ele tem o tempo de meia-vida desse antibiótico no organismo, né, ali do indivíduo. Se a gente não faz durante o período correto, a gente está criando uma resistência, né, daquele antibiótico. Então, pode ser que futuramente esse paciente precise utilizar um antibiótico de largo espectro, de um espectro bem mais amplo do que o que ele estava utilizando. E, às vezes, poderia ter sido resolvido com antibiótico. E isso cabe ao profissional, porque o profissional é a pessoa que está ali para administrar esse antibiótico na hora correta, né? A gente dá até a dica, pegou a prescrição, 7 dias de antibiótico, tem uma galerinha aí que, mas com 5 dias eu melhorei.
Não melhorou. Você ali fez como se fosse só para apagar aquele momento ali da doença, mas ficou ali pré-existente. Daqui a pouco. Apagou o fogo e deixou uma chaminha lá. Eu tô gripado todo mês. Gripado não. Eu tô com virose todo mês. Eu tô passando mal todo mês, com crise de sinusite. Eu tô isso, eu tô aquilo outro. E esquece que tem que realizar antibiótico. Até retificando, virose não usa antibiótico, viu, galera? Mas, assim, é esse entendimento que o profissional técnico tem que ter também, que a gente acha que é só do profissional médico, é só o enfermeiro. Não, eu tenho que ter essa habilidade. Eu tenho que saber manusear uma medicação. Porque se eu não souber, o que vai acontecer? Ah, é culpa do médico, foi ele que prescreveu? Não, é culpa sua também. Porque quem administrou foi você. E outra coisa, gente, na administração, né, tanto de antibióticos, que a gente tem antibióticos que vêm na forma em pó, né, que são solutos, né, e esses solutos, eles necessitam de um solvente para formar uma solução, né. Não é sempre soro. E muitas vezes o fabricante, ele já manda o solvente do soluto, né, no caso ali a medicação, para fazer essa diluição. E às vezes o profissional usa um solvente diferente, por exemplo, um soro, né? Uma água destilada. Nem sempre vai ser indicado, né, essa mistura. E nisso que a gente ainda está falando, se a gente pensar dessa mistura, se a gente pegar ali o rótulo do fabricante mesmo, ele informa. Tem o tempo de validade. Não é eu preparar e deixar um mês lá e utilizar. Não. O que a galera faz demais, a Evelyn falando de validade, é preparar a dipirona para o paciente do leito 10. Aí prepara a dipirona, espera. Deixa lá. Não, vou passar em todos, aí eu vou lá no leito 10. Não pode. Ah, mas é dipirona só. Mas não pode, não pode. Preparou, você já tem que ir lá realizar. Você não pode deixar ali na bancada. É igual, não, deixa aí, vamos fazer em outro paciente, sobrou um pouquinho. Não, gente, não existe isso. É lembrar que qualquer mistura é uma reação química, né? Sim. Então, a gente está fazendo ali uma mistura química, né? E essa mistura, ela vai gerar uma reação, e a partir do momento que você fez essa mistura, ela tá reagindo, né? E aí, perdendo também o tempo de validade dele. Eu lembrei até de uma história agora, gente. Quando a gente faz estágio e tudo, chegou um período, infelizmente, né? A gente vive ali no SUS, às vezes tem uma precariedade de medicação, né? E de diluente também. E aí, tinha a bendita que todo mundo tem medo, né? E todo mundo quer ao mesmo tempo, que é a benzetacil, né? E ela não pode ser diluída em soro. E não tinha água destilada. Como é que faz? Como é que eu faço? Vou deixar de fazer? Bom, eu, Carmoele, né? Polêmica como sempre, não realizo. Porque não é uma condição que foi imposta a mim por estar prescrito errado. É uma condição por estar faltando uma demanda onde eu posso causar danos ao paciente por conta de uma coisa que não é erro meu. Então, eu tenho, sim. O técnico de enfermagem, se a gente observa, a gente está vivendo uma era diferente agora. Ainda bem. Que tudo que era condicionado a ele antigamente, principalmente no meu tempo, tinha que realizar. É desse jeito, pronto, acabou. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem autonomia de serviço. Não estou falando de discordar, mas de entender o que está acontecendo para você fazer ou não. Então, a escolha é sua. Ser negligente vai ser escolha sua. E a gente tem, né, o respaldo, né? A gente tem leis, né, para isso. Então, o profissional, se ele não está se sentindo seguro, tanto como técnica ali, você não tem perícia para realizar aquele procedimento, você não tem que fazer. Você não faz uma coisa que você não sabe porque você está sendo imposto para fazer. Sim. E para concluirmos, Carmoele, fala um pouquinho sobre o que o técnico tem que mais se atentar para a administração de medicamentos, quais os passos mais importantes, o que vale lembrar? Tá. Eu, enquanto professora e enfermeira, penso que existem os 13 certos na administração de medicamentos, não é a tua. Então, assim, nos 13 certos, você tem uma sequência. É óbvio que 13 são 13 indicações do que você tem que realizar e é muito difícil de gravar. Mas não é gravar, é realizá-las e ir lembrando, e fazendo e lembrando. Então, assim, é igual a gente falou no início, é a teoria juntamente com a prática. Se eu não souber a teoria, eu não consigo praticar efetivamente. Ou pelo menos ter um norte. Tem muito aluno que fala assim, é diferente a prática da teoria. A diferença está por quê? Porque você não tem um embasamento completo
ou você não buscou em si o que deveria. Então, a minha dica é praticar os 13 certos, entender das reações adversas e, principalmente, dar uma olhada no princípio ativo. Que a sua mente se abre, assim, de uma forma que você tem essa compreensão e não erra mais certas coisas, porque você sabe ali o princípio ativo e não se esquece mais. E você, Evelyn? Uma dica que eu tenho para todos, né? Todos os alunos do curso, né? Técnico, para todos os alunos de cursos da saúde que vão trabalhar com isso. Primeiramente, não pule etapas. Faça primeiro a teoria, entenda o porquê daquilo, por que que você tem que fazer aquilo, como que aquilo funciona, para depois você ir para a prática. Não tente pular etapas. Então, a prática ela vem depois. Então, a gente precisa entender primeiro o funcionamento de tudo para depois realizar. Com certeza. Agradecemos a presença da professora Carmoeli e da professora Evelyn aqui hoje conosco e agradecemos também a presença de vocês. Não esqueça de seguir, compartilhar e comentar. Até o próximo episódio.